prosseguimento aos nossos encontros, aos nossos estudos na carta de Tiago, meu irmão de Jesus, que escreve a carta a judeus que estavam sendo perseguidos, como nós estudamos na última aula. Agora eu quero que você preste atenção no que diz o verso 2. Estudamos o verso 1, a primeira e a segunda parte, agora o verso 2 diz assim para a gente: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Como você já sabe, eram crentes, eram cristãos que eram judeus. Até aquele momento não haviam ainda os gentios, ou seja, outros cristãos que não fossem descendentes de Abraão. Esses cristãos que estavam espalhados pelo mundo, que, como nós vimos na última aula, foram aqueles que foram a Jerusalém e se renderam aos pés do Senhor e permaneceram alguns anos em Jerusalém, quando da primeira grande perseguição promovida pelo Sinédrio e também por Paulo, que ainda não tinha sido convertido, a igreja, aqueles crentes precisam voltar para as regiões onde elas moravam, e então eles são perseguidos ali, perseguidos pelos judeus. E essa é a realidade vivida por aqueles crentes. E no verso 2, ele amplia e diz que aquelas perseguições que eles estavam vivendo pelos judeus deveriam trazer a eles grande alegria. E é interessante que o verso 2 ele diz: é motivo de toda alegria. Não é apenas uma alegria incontida, uma alegria pequena, mas ele diz toda alegria. Agora parem para pensar, por que Tiago está dizendo que era motivo de grande alegria, ou de toda alegria? Não é porque aqueles crentes deveriam ter um sentimento no seu coração de a perseguição, ela mostra para mim isso ou aquilo, não. É porque, na verdade, quando nós somos perseguidos, a realidade é que nós não somos desse mundo. Nós fomos alcançados pela graça. Andávamos em trevas, Paulo diz em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas no momento em que a graça nos alcança, nós mudamos a direção da nossa vida. Nós agora vivemos para Cristo, vivemos por Cristo, e como nós nos tornamos cristãos, o mundo nos odeia. Lembre-se, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, João fala sobre isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, diz Jesus. E ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Assim como o mundo odiou a Cristo, e aí a gente está lembrando que quem odiou a Cristo nesse primeiro momento são os judeus. São aqueles judeus do Sinédrio, são os líderes religiosos. E esses mesmos judeus estavam odiando aos servos, aos discípulos de Cristo. Agora, por esse motivo, pelo fato de sermos atacados, pelo fato de sermos perseguidos, nós devemos nos alegrar, porque ao sermos perseguidos, nós nos colocamos na posição de cristãos. Nós somos servos, estamos na contramão do mundo, nós não fazemos aquilo que o mundo deseja, porque se nós fizéssemos o que o mundo deseja, o mundo nos amaria. É por isso que nós devemos nos alegrar em meio às provações, porque conforme passamos pelas provações, nós estamos fazendo não a vontade do mundo, mas a vontade de Deus. É por isso que Tiago diz que nós devemos nos alegrar em meio às provações vividas. E ele continua no verso 3 dizendo: sabendo que as provações, ou sabendo que a vossa aprovação na fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O verso 4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Agora nós percebemos uma segunda questão. Nenhuma provação, ela é sem motivo. O crente, ele é provado para ser aprovado, e aprovado por aquele que é o Senhor das nossas vidas. Eu quero lembrar a você que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele escreve esta que é a primeira de todas as epístolas, é a epístola mais antiga, e que logo depois
um outro grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, escreve também sobre a salvação dos eleitos e sobre as provações e perseguições que os eleitos vão viver e vão sofrer. Quero te convidar a abrir a palavra, só paginar as Escrituras em 1 Pedro, no capítulo 1. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 23, eu quero que você acompanhe, para que perceba você como o processo de crescimento na graça e no conhecimento, o processo de amadurecimento cristão repassa ou passa pelos dias da adversidade. Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai dizer que nós fomos salvos por meio de Jesus Cristo, salvos pela misericórdia, e esse Jesus que ressuscitou dos mortos é que nos dá a vida, e ele diz que nós somos salvos não para viver o dia comum, não para viver aqui nessa realidade, mas salvos para a eternidade. O verso 4 ele diz, para uma herança, ou seja, nós somos salvos por Cristo para uma herança, essa herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para nós aonde? Nos céus. E aí ele continua, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É interessante nós notarmos essa verdade. Enquanto nós vivemos a vida aqui, enquanto nós caminhamos a jornada diária, nós estamos caminhando para a eternidade. Aqui, nessa realidade presente, ainda é incompleto o processo da salvação em nós, porque a gente ainda vive o já e o ainda não, porque a gente está no processo, vivendo as mazelas, o dia a dia, as provações da vida, e a salvação tem a sua completude na volta de Cristo, na segunda vinda. É isso que ele vai dizer no verso 5. É quando Jesus voltar, inaugurar o grande tribunal, que nós teremos a garantia de que estaremos ao seu lado. A morte já não mais existirá, como diz Apocalipse 21, mas nós estamos nesta caminhada, salvos, mas ainda no processo. E no verso 6 ele vai mostrar para a gente o que acontece nesse processo em que encaminhamos para a eternidade. Ele diz, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve momento, seja necessário ser contristado por várias provações. Olha o que ele está dizendo, a mesma coisa de Tiago, nisto exultais. A palavra exultar é se alegrar. Então ele vai dizer, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, seja contristado ou passem por provações, nós devemos nos alegrar. Por quê? Olha o que ele diz no verso 7. Porque, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas credes, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Verso 9, o último verso que nos interessa, obtendo fim a vossa fé, a vossa salvação, a salvação de vossa alma. Voltando em Tiago, nós olhamos para Tiago e é a mesma visão. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria por passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, é aprovada. Quando um aluno, ele estuda durante um semestre, um trimestre, ao final desse processo, ou no meio do processo, há provas. Essas provas são aplicadas pelo professor com o objetivo desse aluno ser aprovado, mostrar que aquilo que ele recebeu, ele assimilou. A palavra que, então, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança, significa que aquele crente que vai passar pela provação, tendo o Espírito Santo no seu coração, ele é amadurecido. Ele se torna um crente piedoso, um crente
cheio do Espírito e da graça. A provação, então, nos mostra que nós podemos e devemos crescer em meio aos dias da adversidade, porque ele diz no verso 4, ora, a perseverança, essa perseverança é uma firmeza, uma robustez na fé, ela tem ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. A provação, então, nos torna maduros, fortes, nos torna crentes que agradam a Deus, que louvam a Deus, que bendizem a Deus em todo o tempo. Portanto, querido, se você está passando por provação, saiba que a provação não é sem motivo. A provação, ela vai produzir em você maturidade, firmeza. Ela vai produzir em você aquilo que, se você não vivesse os dias maus, você não teria, que é a profundidade, o entendimento da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se você ainda não passou por provações, prepare-se, porque Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. E nas bem-aventuranças, ele alerta aos cristãos sobre o dia mau, sobre a adversidade, sobre as perseguições, que às vezes podem ser veladas, mas diretas. Mas o Deus que prova, ele não deseja destruir os seus, mas ele deseja aprovar os seus. Que você seja aprovado em meio às adversidades, sejam as perseguições, os dias maus, no que diz respeito à minha vida interna, à minha relação com o outro, ou à minha relação com o mundo, porque o mundo é mau e tenta todos os dias destruir a minha fé, destruir a minha segurança e principalmente a alegria da salvação. No nosso próximo encontro, nós veremos uma realidade que somente poderemos passar pela prova firmes, resolutos, não sem tristeza no coração, porque nós podemos verter lágrimas em meio aos dias maus, mas nós poderemos passar pelas provações de forma a agradar a Deus, firmes nas nossas convicções. Nós só poderemos passar se nós obtermos que é o grande princípio da vida cristã, para nos tornarmos contentes em toda e em qualquer situação. Nós veremos, na próxima aula, nós veremos essa verdade a partir do verso 5. Que Deus nos abençoe e que você esteja conosco no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.